Olá, farei a apresentação do artigo intitulado Legibilidade das divulgações contábeis, uma revisão abrangente e agenda de pesquisa, em tradução livre, publicado em 2021 no Journal Accounting Perspectives, dos autores Anne-Marie Roselin, Julien Lemot e Nadia Ismaili. A complexidade dos relatórios aumentou nas últimas décadas. A chegada do IFRS prolongou as divulgações financeiras e aumentou a sua complexidade. Essa tendência de divulgações contábeis complexas e difíceis de ler foi observada em outros relatórios contábeis, como também o relatório de responsabilidade social corporativa. O conceito de legibilidade é descrito pela importância não apenas da informação transmitida e do conhecimento do leitor, mas também da estrutura da informação ou da forma como ela é apresentada. No contexto contábil, a legibilidade mede a capacidade do leitor de decifrar a mensagem pretendida. Foi realizada uma revisão de literatura com uma abordagem mais abrangente sobre legibilidade por meio da roda de legibilidade, adaptada de Kullberg e Mihelich, 2017, baseada nos 5 Ws. Essa figura resume muito bem a estrutura do trabalho. A roda da legibilidade deve ser interpretada do centro para fora do círculo, que divide os 5 Ws, que são who, what, how, why e to whom. Por meio desse modelo, o artigo se propõe a responder aos seguintes problemas de pesquisa. Quem produz as informações contábeis? O que os estudos analisaram em termos de evidenciações contábeis? Como foram medidos e analisados os estudos anteriores? Por que as empresas produzem divulgações contábeis complexas? A quem as divulgações contábeis são abordadas? O artigo se propõe a realizar uma revisão sistemática para garantir uma revisão de literatura abrangente. As palavras-chave pesquisadas foram legibilidade, análise textual, narrativas contábeis, compreensibilidade, análise do discurso, divulgação e linguística, além das suas variantes, conforme apresentado na tabela 1. Os critérios de seleção foram artigos que focam na legibilidade e se refiram à contabilidade. Foram coletados 196 artigos e, após a filtragem, 138 foram selecionados e analisados, publicados entre 1950 e 2020. O primeiro W a que se refere é o who. Quem produz as informações contábeis? A resposta dessa pergunta é: depende do relatório. A literatura anterior optou pela perspectiva de gerenciamento de impressões para examinar se os gerentes manipulam intencionalmente a complexidade das divulgações para seus próprios interesses. A tabela 2 apresenta um resumo de quem preparou e quais divulgações foram preparadas. Percebe-se uma grande variação de demonstrações, dentre elas o 10K, exigido pela SEC, relatórios anuais, relatório de responsabilidade social, declaração do CEO, relatório de auditoria, entre outros. Os resultados indicam a evolução dos relatórios analisados desde 2010, além de uma gama mais ampla de relatórios, como responsabilidade social e divulgações específicas, enquanto os primeiros estudos se concentravam na legibilidade dos relatórios anuais. Os autores indicam as direções para pesquisas futuras, que podem se concentrar em outros preparadores, como auditores e analistas, que são instrumentais na elaboração de divulgações específicas. Pode haver incentivo para a análise das motivações subjacentes às decisões e da influência dos traços de personalidade do preparador, como o narcisismo. A escassez de estudos sobre características e habilidades dos preparadores, que poderiam ser mais explorados. São sugeridas a exploração das seguintes questões de pesquisa. Quem é responsável por preparar as divulgações e que controle eles têm sobre elas? Quais habilidades ou conhecimentos influenciam o nível de legibilidade das divulgações contábeis? O segundo W é o what. O que os estudos analisaram em termos de evidenciações contábeis? Os primeiros estudos sobre legibilidade das divulgações contábeis focaram principalmente na descrição dessa característica. Antes de 2010, os estudos descreviam a legibilidade das demonstrações contábeis e as comparavam entre períodos ou entidades. Após 2010, houve maior interesse na análise da relação entre legibilidade e o desempenho da empresa. Uma gama mais completa de relatórios foi analisada, que resulta no maior gama de leitores e maior necessidade de legibilidade. Os estudos se enquadraram em duas características principais: descritivos de divulgações, aqueles que examinam o impacto da legibilidade, e a maioria desses estudos conclui
que a legibilidade de todos os relatórios é difícil, independente das divulgações analisadas. Parece haver um consenso que as divulgações contábeis carecem de legibilidade. Outros estudos investigaram o impacto ou a influência da legibilidade em variáveis como desempenho financeiro, desempenho social, remuneração dos executivos, reação do mercado e gerenciamento de resultados. As sugestões para pesquisas futuras partem de questionamentos a partir da observação de que as divulgações contábeis são difíceis de ler. Por que nada mudou? A falta de legibilidade foi justificada em algum momento? Interessante da análise do ponto de vista ético e legal, pois as divulgações contábeis regulamentadas devem ser compreensíveis para os usuários. A SEC já publicou um manual em 1998 para orientar as entidades sobre como preparar informações que sejam compreensíveis para os seus usuários. Existe um propósito específico ou usuário pretendido por trás das escolhas feitas em relação ao estilo de divulgação? O terceiro W, how? Como foram medidos e analisados os estudos anteriores? Os índices mais usados para analisar a legibilidade das demonstrações financeiras são o Flash Reading Easy Index e o Gunning Fog Index. O artigo descreve todas as principais ferramentas para a legibilidade que foram o Flash Reading Easy Index, que é uma das mais antigas fórmulas de legibilidade e amplamente considerada uma das mais precisas. O Fog Index, que é uma variação do índice anterior e basicamente substitui o número de sílabas de palavras compostas por mais de 3 sílabas, consideradas mais difíceis de ler. Temos também o Smog Index, que é definido como anos de educação necessários para entender um texto. O Leaks Index, que é uma fórmula que define a porcentagem de palavras de 7 ou mais letras, dividida pela porcentagem média de palavras por frase. O Close Procedure, que é diferente das fórmulas anteriores, mas esta medida é baseada na legibilidade e compreensão. O File Size, que se refere ao tamanho do arquivo do relatório anual. Essa medida não requer uma análise de documento e facilita a replicação, está relacionada com a construções alternativas de legibilidade. O Bog Index, que é derivado de um programa de software comercial que captura atributos especificamente mencionados no manual SEC. Os autores mencionam as sugestões para pesquisas futuras, que são estudar a legibilidade em outros idiomas, verificar se a linguagem tem impacto na legibilidade por meio do estudo comparativo entre países, além de investigar os reflexos da regulamentação na legibilidade. O quarto W é Why. Por que as empresas produzem divulgações contábeis complexas? Os gestores podem atingir seus objetivos por meio de diferentes estratégias, como ofuscação, gerenciamento de impressões, omissão de informações e direcionamento incorreto dos usuários para essas informações. Os fatores podem ser classificados em meso, que são descritos pelas características da empresa, macro, que são impactados, por exemplo, pela IFRS, idioma ou características do país, e micro, definidos, por exemplo, pela remuneração dos executivos. A literatura anterior está baseada principalmente pela perspectiva de gerenciamento de impressão, para examinar se os gestores manipulam intencionalmente a complexidade das divulgações. Outras teorias foram testadas, como a teoria da agência, para verificar se os agentes divulgam informações voluntariamente para reduzir a assimetria informacional. A teoria do triângulo da fraude foi usada para explicar por que as organizações podem criar comunicações pouco legíveis. E a teoria da compreensão, que indica a consistência é um atributo de uma mensagem e que afeta como o indivíduo processa a mensagem. Para entender melhor as motivações para fornecerem divulgações complexas, foram divididos em 3 diferentes critérios, que são intencional e não intencional, maliciosa e não maliciosa, oportunista e não oportunista. As principais motivações indicadas nos estudos existentes são manipular percepções de risco da empresa e lucratividade atual e futura. Dentro dessa motivação, temos 4 subdivisões. A primeira, ofuscação, onde os gerentes podem ter tentado a distorcer as informações por meio de divulgações complexas, também chamadas de ofuscação. Lembrando que essa ofuscação é intencional e maliciosa. A hipótese da revelação incompleta,
onde que a legibilidade é considerada uma ferramenta de comunicação estrategicamente escolhida pela organização e sua gestão para retardar a análise de más notícias pelos investidores, sendo então intencional, maliciosa e não oportunista. Temos ainda o gerenciamento de impressões, originário da psicologia, é definido como o processo pelo qual os indivíduos tentam controlar as impressões dos outros, e a atribuição e direcionamento incorreto. De acordo com essa motivação, os gerentes podem atribuir más notícias a outros fatores além do seu fraco desempenho. Sob essas posições, as pessoas atribuem bons resultados pessoais a habilidades e resultados ruins a má sorte. Circunstâncias organizacionais das divulgações complexas pode ser devido à realidade e às características da empresa. Aqui, essa motivação pode ser separada em 3 diferentes fatores. Comunicações empresariais, quando uma empresa analisa e examina suas comunicações, pois impacta uma diversidade de usuários. Características das empresas, onde que os primeiros estudos sobre a legibilidade examinaram como características específicas da empresa, o tamanho, a indústria e outros fatores que podem impactar nesse fator. E a ontologia, que a explicação ontológica proposta por Bloomfield supõe que um bom desempenho é inerentemente mais fácil de comunicar do que um mau desempenho. Outras 2 motivações estão descritas como informações adicionais por meio de divulgações voluntárias, ou seja, se as intenções da administração de informar melhor os usuários influenciam a legibilidade das divulgações contábeis, e fatores externos, pois diferenças internacionais e regulatórias também podem afetar os níveis de legibilidade da divulgação financeira. Os autores indicam as seguintes sugestões para pesquisas futuras. Estudo de fatores adicionais conduzem à variabilidade da legibilidade, por exemplo, a estrutura de propriedade, como ela afeta a legibilidade. Outras comparações internacionais devem ser consideradas para pesquisas futuras, dado que diferentes culturas e configurações institucionais podem afetar a legibilidade. Examinar fatores e motivações, agregando fatores organizacionais, individuais e macro, que levam a menor legibilidade, uma abordagem mais holística. Explorar o papel da governança corporativa na legibilidade e se as motivações pessoais dos gerentes podem ser examinadas além das questões de remuneração. Aspectos psicológicos podem ser explorados para explicar os níveis de legibilidade. E expandir as explicações teóricas para textos organizacionais complexos pode ser também uma interessante oportunidade de pesquisa. O 5º tópico, to whom, a quem as divulgações contábeis são abordadas. Esse tópico se preocupa em verificar a quem as divulgações contábeis são abordadas e como os níveis de legibilidade afetam esses leitores. O ambiente dos relatórios financeiros é complexo e muitos atores estão envolvidos na cadeia de fornecimento de informações, sendo os preparadores e usuários os principais entre elas. A comunicação bem-sucedida de informações de relatórios financeiros requer que as informações sejam úteis para seus usuários. Relatórios menos legíveis podem impactar negativamente os investidores, quando os gerentes manipulam estrategicamente a legibilidade das informações textuais. Outro fluxo crescente da pesquisa examinou a relação entre a legibilidade e auditores. Esses estudos mostram que existe uma relação significativa entre custos de processamento de auditoria, maior esforço de auditoria e legibilidade dos relatórios anuais. Os estudos anteriores concluem que as divulgações menos legíveis estão relacionadas a classificações menos favoráveis, maior discordância da agência de classificação de títulos e maior custo da dívida. Estudos mais recentes exploram se a legibilidade afeta outras partes interessadas, aqui como o governo, por meio de impostos e resultados econômicos da sociedade em geral. A maioria dos estudos publicados após 2010 demonstram que os investidores reduzem suas ações e atividades de negociação quando o relatório anual de uma empresa é difícil de ler. Os autores mencionam as direções para pesquisas futuras e nesse tópico que poderíamos examinar as consequências da baixa legibilidade em um maior número de partes interessadas, considerar essas diferenças no público-alvo ao analisar a legibilidade, examinar a legibilidade além de seus aspectos técnicos e de risco, considerando aspectos éticos também, pesquisas mais qualitativas que podem ser usadas para examinar o processo usado pelos investidores e outras partes
interessadas. As conclusões indicam que houve um aumento do interesse da legibilidade por parte dos pesquisadores contábeis desde 2010, conforme sugerido no tópico de direções para pesquisas futuras. O foco deve mudar para as inter-relações entre vários usuários e a dependência do impacto da legibilidade na estratégia de comunicação dos gestores e da organização. As limitações estão centradas na definição das palavras-chave e status de publicação dos artigos estudados, pois a amostra não incluiu papéis de trabalho que poderiam ser relevantes para o estudo. Obrigado.